Olá família, primeiro evangelho do ano, primeiro capítulo, vamos lá. Capítulo 1, não vim destruir a lei. E os tópicos deste capítulo são as três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião e nas instruções dos Espíritos a nova era. Vamos conversar um pouco sobre este capítulo. Não vim destruir a lei. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Leis estas que ajudaram muito a colocar um controle como uma regra de conduta naquele tempo. Cristo não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estabelecendo assim a lei de amor, veio nos ensinar que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem a dar-nos a chave. E era preciso dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. A aliança da ciência com a religião nos trouxe a fé com razão, e o materialismo foi vencido. Entendemos hoje que tudo é energia, e a responsabilidade das interações são nossas. Então, neste capítulo, vem nos explicar que, na época de Moisés, Deus colocou os 10 mandamentos e Moisés colocou algumas leis civis que era para dar o controle para aquela época, né? E Cristo veio e não veio para destruir a lei, mas ele veio para desenvolvê-la, né? Para dar o verdadeiro sentido dela. As pregações de um Deus vingativo deixou de existir com a lei de amor do nosso Mestre Cristo. E veio nos explicar as relações espirituais, a verdadeira vida. A nossa morada é espiritual, somos espíritos encarnados e somos uma centelha divina. O nosso mestre nos deixou essa grandeza, dizendo: vós sois deuses, a centelha divina está dentro e não está fora, e veio combater os atos exteriores, dizendo que por meio de atos externos você conseguiria alcançar a Deus. E ele nos deixou essa grandeza, dizendo: Deus está dentro, não está fora. A paz habita dentro, não está fora. E não precisamos de nada externo para falar com Deus, porque ele faz morada dentro de nós mesmos. E muitas das coisas que foram ditas por ele, deixou claro a lei de caridade e a lei de amor para que todos entendessem. Só que alguns aspectos das relações espirituais, por meio de parábolas, era necessário o adiantamento do povo daquela época para que houvesse compreensão. A ciência tinha que se desenvolver, era necessário dar tempo para a ciência se desenvolver. A ciência se desenvolveu muito, o materialismo foi vencido dentro dos laboratórios, foi comprovado isso, e a união da ciência com a religião conseguiu se encaixar de uma vez por todas, através do desenvolvimento dos homens e da ciência. E hoje já temos com o Espiritismo, aqui é dito Espiritismo, mas todas as religiões espirituais, os guias de luz, a espiritualidade de luz, vem nos elucidar em muitos aspectos que ainda eram muito mal compreendidos ou mal interpretados pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje temos a fé com a razão. Muitas das coisas, tudo foi explicado dentro da ciência, e hoje temos a nossa Sagrada Umbanda, que vem nos elucidar e
não há mais o que não entender ou não acreditar, já não é mais uma fé ver uma incorporação, falar com um guia de luz, é um fato, né? E que vem sempre nos direcionar para o caminho do bem. E hoje, com a fé com a razão, a luta das religiões espirituais, a nossa Sagrada Umbanda, é esse farol que vem nortear a gente para o caminho do melhoramento moral, a fim de que a gente consiga progredir e evoluir e entender que sem a caridade, sem o doar-se, a gente não consegue evolução nenhuma. Por mais que seja simples a explicação e dos guias para com a gente, ainda temos muito que aprender, estamos engatinhando na evolução, somos eternos aprendizes, muitas coisas ainda vão ser reveladas, e eu acho que para muitas não estamos preparados para ela, e a espiritualidade não vem para chocar, ela vem só para nos auxiliar. E hoje, com o desenvolvimento do homem, né, e das tecnologias e da ciência, a gente ainda enfrenta algumas coisas porque existem muitos espíritos endurecidos encarnados na Terra e que é difícil a compreensão da capacidade individual, da responsabilidade individual de que todos nós temos. Entendendo que nós não possuímos a espiritualidade de luz, a gente não tem guia, né? Os guias de luz não são nossos, não estão aqui para nos servir, ao contrário, estamos para servi-los como um instrumento para levar caridade e auxílio ao próximo. E aí então um novo debate se abre sobre o homem que acha que o mundo tem que haver privilégios, né? E a espiritualidade está aqui para nos nortear no melhoramento moral, a fim de que a gente consiga nos amar, tendo amor, o que nos sobre seja amor, a fim de que a gente doe amor para o próximo e que a gente pratique a caridade, auxiliando-se mutuamente, nos auxiliando na jornada terrena, e que aqui é uma fração de segundo estar encarnado, a fim de que a gente consiga evoluir e nos melhorarmos, a fim de nos aproximarmos cada vez mais da fonte criadora, que é amor. E aí se gera a outra questão, no sentido de que agora eu tenho a espiritualidade ao meu lado, as pessoas esquecem do que certo é certo e errado é errado, a lei que existe na Terra vem para regular essas coisas, e certo e errado também existem no mundo espiritual, e tudo é uma questão de afinidade energética. Da mesma maneira que existem, a lei é a lei, né? Então a espiritualidade não vem para viver a nossa vida, não vem para dizer, não, o que eu faço agora? Eu vou ou não vou? Eu quero ou não quero? E as pessoas acham que então é assim que a gente vai ser direcionado pela espiritualidade, porque eles são espíritos evoluidíssimos, de muita luz, de muito amor, e eles então vão nos direcionar nesse sentido, e não é bem assim que as coisas funcionam. Nós temos o nosso livre-arbítrio, e a espiritualidade jamais vai interferir nas nossas ações. Vai nos nortear, nos direcionar para que as ações sejam benéficas, sejam boas, mas não no sentido de a tudo diante das escolhas da vida. A espiritualidade sempre vai estar ali para falar, não filho, não faz isso, não compra esse carro, não é assim que é o direcionamento. Nós temos a nossa vida, a responsabilidade sobre nossas escolhas, porque temos o livre-arbítrio. Elas vêm para nos nortear a caminhar e compreender as provas que passamos, nos auxiliando, a fim de que a gente cada dia se aproxime mais do que é bom, do que é ser o homem de bem, de estarmos conectados com Deus, de sermos gratos, de alimentar tudo que seja bom dentro de nós, a fim de que o que nos sobre seja coisas boas, e que a gente consiga doar o que nos sobra, e que a busca era para que seja o que nos sobre mais de bem e não de mal. Problemas sempre temos, todos teremos, e a espiritualidade não vem para tirar provas da evolução de ninguém, vem para nos auxiliar, a fim de que a gente, entendendo o processo que nós estamos passando, a gente consiga ser grato, compreender e não plantar coisas erradas, porque quem norteia a nossa evolução somos nós, por nossas escolhas, por nossas buscas e por nossa interação energética, que a gente se conecta a tudo, de acordo com o que a gente vibra. Difícil ainda para algumas pessoas compreenderem
isso e que não é eu trabalho sendo um instrumento da espiritualidade, sou então terei privilégios na vida, não terei mais provações, não passaremos mais por situações difíceis, não enfrentaremos mais problemas. Não é assim que as coisas acontecem, né? Estamos para servir e não para ser servido. É lógico que diante de uma fonte de tanto amor é impossível a gente sair sem um pouco desse amor, mas que a busca sempre seja do nosso melhoramento e da responsabilidade de nossas ações. O que eu acho fantástico dentro da nossa Sagrada Umbanda é que a pregação espiritual que nos é passada, ela quebra as barreiras e os limites das crenças, porque ouvir o que é certo e o que é bom e buscar se melhorar sempre cabe em qualquer religião, em qualquer crença. Não é limitada ao pensamento de um umbandista. Desejar bem ao próximo, fazer bem ao próximo é uma lei que Cristo veio nos ensinar, a lei de amor, e de que a gente tem que compreender que somos instrumentos o tempo todo, ou da espiritualidade de luz ou dos espíritos trevosos, porque energias iguais se atraem, e é tudo de acordo com a nossa vontade, com a nossa busca. Então, toda a melhora que eu quero ter vai depender do que eu estou buscando, do que eu estou vibrando, do que eu estou praticando, do que eu estou pensando, do que eu estou falando, porque energias iguais se atraem. E não é porque eu sou um instrumento da espiritualidade que, se eu me atrelar com o ódio, com a raiva, com a mágoa, com a ira, que eu serei poupado de colher as energias que eu mesmo estou criando. Isso não é assim que funciona. A espiritualidade vem para nos explicar exatamente isso. Essas relações entre o plano espiritual e o plano material, e que depende de nossas escolhas, da nossa busca. Da mesma maneira que certo é certo e errado é errado aqui, no espiritual, da mesma maneira. A espiritualidade não vem para bajular médiuns que fazem parte de alguma corrente, de uma egrégora espiritual, dizendo não, agora aqui pode deixar que eu resolvo, que não tem mais problema nenhum. Não é assim que funciona. Privilégio é estar vivo, privilégio é sim fazer parte de uma egrégora de luz, é maravilhoso, mas isso não tira a responsabilidade das nossas próprias ações. Se você quer que sua vida seja uma vida que caminhe progredindo, que quer coisas boas, então é necessário que a gente busque, que a gente pratique, que a gente plante, que a gente mude o nosso caminhar para que as coisas mudem na nossa vida. Não é porque eu faço parte de uma crença espiritual que todos os meus problemas serão resolvidos por eles, que tudo vai ser mais fácil. É mais fácil compreendendo porque passamos pelas provas, mas é necessário nossa resiliência, nossa fé, nossa determinação, nosso comprometimento, a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que nós fazemos. O que está te sobrando mais? Mais amor ou mais raiva? Com que facilidade está saindo um eu te amo, um muito obrigado da sua boca? Ou então um te odeio, uma difamação, uma fofoca? O que está? Uma crítica destrutiva? Então é a busca de melhoramento moral. Então vem nesse primeiro capítulo nos elucidar, dizendo que Cristo não veio para destruir as leis, veio para dar cumprimento a elas, cumpri-las, né? E deu um novo sentido, uma nova razão. Deixa de existir o Deus vingativo, aquele que, segundo a vontade dele, qualquer coisa que você faça de errado vai te castigar, vai te punir, para uma lei de amor e com as leis que regem o universo inteiro, que são as leis de causa e efeito, ação e reação, né? Então, a sementeira é livre, a colheita ela é obrigatória. E isso é para o umbandista, para o católico, para o evangélico, para o budista, para todos os seres. Para todos os seres. São leis imutáveis que regulam tudo. E nós, compreendendo isso, entendendo que tudo que eu faço volta para mim, fica mais fácil de eu caminhar. Entendendo o que está chegando para mim é criação minha mesmo. Então, se eu quero mudanças na minha colheita, é necessário que eu mude minha semeadura. Porque nada que eu planto vai deixar de... Tudo que eu planto vai deixar de vir para mim. Sempre vai voltar para a gente, porque nós somos a fonte criadora. Tudo que a gente cria volta exatamente para a gente. Compreendendo essas leis, fica mais fácil sim o caminhar, porque a gente compreende porque sofre.
Então é necessário que a gente mude nossas ações, que a gente nos molde, nos melhore moralmente, a fim de se conectar com coisas boas, com Deus, entender que a paz habita dentro, e tudo que eu quiser que seja melhor fora de mim, é necessário que eu primeiro seja dentro, faça dentro primeiro. Então o primeiro passo é meus pensamentos, é minha paz, é eu ser grato à vida, é eu estar conectado com Deus, com a fé positiva e melhorando as minhas ações. E assim o caminho sempre será o sucesso. Não sairemos daqui espíritos puros, mas temos uma grandiosa oportunidade estando encarnados, de que a gente pode resolver problemas que poderiam durar muitas encarnações. Então, a melhor maneira, Cristo vem nos ensinar exatamente isso, a melhor maneira de alcançar o reino dos céus, de progredir, de evoluir, é amando, perdoando e auxiliando. Não é segundo a minha vontade, que está errado, eu faço e acabou. Não tem mais aquela pregação de que Deus me fez assim, então vai reclamar com Deus, que eu sou ignorante, que eu sou vingativo, ou enfim, não é isso. Estamos aqui para nos melhorarmos, estamos evoluindo e é necessário que nós façamos a nossa parte. Instrumento é instrumento e cabe a você se conectar com energias melhores, com a egrégora de luz, a fim de que você seja um instrumento usado pela espiritualidade de luz, a fim de que seja bom o que te sobre, a fim de que seja auxílio para o bem que você pratique, e não segundo a sua vontade, ao seu ego, ao seu orgulho, e que aqui não, todos somos especiais, todos somos uma centelha divina, somos todos iguais, somos todos médiuns, todos temos uma conexão com o espiritual, de uma forma ou de outra, com um dom ou com outro, todos nós possuímos, somos todos filhos do mesmo Deus, diante da mesma oportunidade da vida, de praticar o que a gente quiser, e jamais deixaremos de colher tudo aquilo que nós praticarmos. Este é o Evangelho de hoje, primeiro capítulo. Muitíssimo obrigado por mais uma oportunidade de estudo, que seja um ano de muito estudo, vai ser mais um ano de estudo, graças a Deus aprenderemos muito, se Deus quiser, com um pouco de força, de vontade nossa, conseguiremos e cada dia mais melhorarmos os nossos processos. Deus abençoe a todos e até o próximo Evangelho.